Olá, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional, de volta com o artigo 29 para tratarmos do inciso 4º, que trata a respeito do número máximo de vereadores que um município pode ter em razão da sua população. Tá? Muita gente tem preconceito, desânimo em estudar o inciso 4º. Tá? Em regra, as bancas examinadoras cobram o mínimo e o máximo. Então, o mais importante está aqui, ó. Lembrar que nos municípios com até 15 mil habitantes, eu vou ter no máximo 9 vereadores. E que nos municípios com mais de 8 milhões de habitantes, nós vamos ter no máximo 55 vereadores. Tá? Então, ó, além de perceber esse piso e o teto, eu tenho que perceber esse detalhe do caput do inciso 4º. Vejam só, ó. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de. Então, eu estou falando de um limite máximo de 9 vereadores nos municípios com até 15 mil habitantes, 11 vereadores nos municípios com mais de 15 mil habitantes e até 30 mil habitantes. O professor tem que guardar toda a relação? Claro que não, tá? Em termos de precaução aí, ó, guardem o piso, guardem o teto, e se você estiver se preparando, tá, para um concurso no âmbito de um determinado município, a realidade daquele município. Quantos habitantes aquele município tem? Qual é a composição máxima permitida pela Constituição na sua Câmara Municipal? Procure entender, compreender ali, ó, a realidade daquele município. Pode ser uma questão no seu concurso, tá? Mas é o seguinte, ó, analisando o inciso como um todo, quando eu coloco aqui todos esses limites, todas essas referências, melhor dizendo, a gente consegue perceber um padrão também. Existe um padrão no tocante ao aumento do número máximo de vereadores e existem padrões diferenciados com relação à população. Quando eu falo do aumento do número máximo, do limite máximo de vereadores, ó, cresce de 2 em 2. Então, começa com 9, vai para 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e assim sucessivamente, sempre aumentando de 2 em 2 até chegar em 55 vereadores. Tá? Muitas vezes, isso serve para resolver a questão. Por quê? Porque as bancas examinadoras gostam de colocar um limite máximo par. Peraí, eu não tenho um número máximo de vereadores que seja par. Por quê? Se começa com 9 e cresce de 2 em 2, o limite máximo de vereadores em uma Câmara Municipal sempre vai ser um número ímpar, tá? Então, cuidado com essa tentativa de pegadinha. Eu não tenho, enquanto limite máximo, tá, de uma Câmara Municipal, um número par, sempre um número ímpar. Ah, professor, e com relação à população, existem determinados padrões? Sim. Ó, um dos mais cobrados, para ficar fácil de guardar, é quando eu falo, por exemplo, ó, da linha R até a linha X. Quando eu falo dos municípios que têm de 43 a 55 vereadores enquanto limite máximo de composição da Câmara Municipal. Quando eu falo dessas situações aqui, ó, o teto de habitantes, vamos dizer assim, ó, ele cresce de 1 milhão em 1 milhão. Tá? Então, por exemplo, ó, os municípios que têm no máximo 43 vereadores, eu tenho habitantes, mais de 2 milhões e 400 mil habitantes até 3 milhões de habitantes. Ah, depois, ó, 45, mais de 3 milhões de habitantes a 4 milhões. Cresceu aqui, ó, 1 milhão. Então, aqui cresce de 1 milhão em 1 milhão até chegar nos 8 milhões. Então, peraí, opa, existe um padrão. Ah, eu encontro um padrão também, ó, aqui, quando eu falo, ó, da linha H até a linha O. Aqui, ó, a população máxima de referência para eu determinar ali, a faixa de habitantes e o respectivo número máximo de vereadores na Câmara Municipal cresce de 150 em 150 mil habitantes. Tá? Então percebam que existem padrões. O mais importante é perceber o número máximo de vereadores, que ele cresce de 2 em 2 e sempre vai ser um número ímpar. Mas vejam só, ó, os municípios com 9 vereadores, com no máximo 9 vereadores, tem uma população até 15 mil habitantes. Tá? Municípios com no máximo 11 vereadores na Câmara Municipal, mais de 15 mil até 30 mil. Então percebam que o teto aqui, ó, subiu apenas
15 mil habitantes. Aí eu coloquei aqui, ó, de 9 para 11 vereadores, enquanto o limite máximo de composição da Câmara Municipal, eu tive um padrão onde aumentou 15 mil habitantes no teto, né, no limite máximo ali de habitantes, né, daquele município, tá? Depois, ó, de 11 até 13. Então, de 11 até 13, mais de 30 mil até 50 mil. A diferença aqui, ó, 20 mil. Então, cresceu mais 20 mil habitantes. De 13 até 15, quando eu falo de 13 até 15, ó, aqui sobe quantos habitantes? Mais 30 mil habitantes. Então, aqui eu tenho um aumento de 30 mil habitantes. Aí, vejam só, da linha D até a linha G, ou seja, de 15 vereadores até 21 vereadores. O limite máximo aqui, ó, sobe de 40 em 40 mil. Então, de 80 mil para 120 mil, de 120 mil para 160 mil, de 160 mil para 300 mil. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, de 15 a 21 vereadores, mais 40 mil. Opa, então 15, né? Quando eu falo dos 15 vereadores aqui, ó, qual que é o máximo de habitantes? 80 mil. Então, 17, 120 mil. Opa, 19, 160 mil. Opa, né? Se eu quero ali, ó, falar dos 21 vereadores, 300 mil, porque subiu, né, de 40 em 40 mil. Agora o seguinte, ó, de 21 até 37, sobe de 150 em 150 mil habitantes. Então aqui, ó, de 21 para 23, o limite máximo de habitantes aqui, ó, aumenta 150 mil habitantes. Né, 25 aqui, ó, 600 mil. Opa, então 27 mil habitantes. Vai ser... 27 vereadores, vai ser no máximo 750 mil habitantes. 29 vereadores, no máximo 900 mil habitantes. Tá? 31 vereadores, no máximo 1 milhão e 50 mil. Então percebam que do 21 a 37 vereadores, aumenta 150 mil em termos de população máxima no respectivo município. Tá? De 37 a 39, esse caso aqui, ó, 37 vereadores para 39 vereadores. Subiu quantos mil habitantes em termos de limite máximo aqui? 300 mil. Tá? Então, ó, 37 a 39, 300 mil habitantes. 39 a 43, começa a subir de 600 em 600 mil. Tá? Ó, 39 até chegar em 43, ó, 1.800, 2.400, mais 600 mil habitantes, 2.400 até 3 milhões. Né? Quando eu falo de 2.400 aqui até 3 milhões, ó, também 600 mil habitantes. E de 43 até 55, 1 milhão. Tá? Então, ó, percebam, existem padrões. É claro, gente, que as bancas examinadoras, em regra, elas não chegam a tanto. Mas se porventura, se estiver fazendo um concurso aí e se deparar com uma questão relativa ao inciso 4º, tenha como referência o seguinte: o número máximo de vereadores em cada Câmara Municipal aumenta de 2 em 2. Começa com 9, termina com 55. Então, 9, 11, 13, 15, 17 e assim por diante. Quando eu falo da população, eu tenho diversos padrões. Mas os padrões, né, eles seguem essa lógica aqui, ó, até 15 mil habitantes, 9 vereadores, de 9 até 11, aumenta 15 mil, no limite máximo. De 11 até 13, aumenta 20 mil. De 13 até 15, aumenta 30 mil. Tá? De 15 até 21, aumenta 40 mil. Ó. Então, de 15 até 21, a diferença aqui, ó, aumenta 40 mil. De 21 até 37, então, ó, de 21, né, até 37, a diferença aqui, ó, aumenta 150 mil. De 37 a 39, tá? Então, de 37 a 39, a diferença aumenta 300 mil, tá? Depois, ó, de 39 a 43, a diferença aumenta 600 mil. E, por fim, de 43 a 55, a diferença aumenta 1 milhão, tá? Então, ó, de 43 a 55, a diferença aqui, ó, é de 1 milhão, tá? Então, percebam, ó, existe uma maneira mais tranquila, entre aspas, vamos dizer assim, né, da gente tentar aí entender e tentar guardar, memorizar o número de vereadores tendo em vista o respectivo município, a população do respectivo município, tá? Mas, como eu disse, o mais importante é perceber, né, a linha A
e a linha X. Tá? Quando eu falo da linha A, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios com até 15 mil habitantes. Quando eu falo da linha X, 55 vereadores para os municípios com mais de 8 milhões de habitantes, ok? Bem, com isso, a gente finaliza o inciso 4º do artigo 29, tá? No nosso próximo encontro, daremos continuidade falando do inciso 5º e interpretando o inciso 5º aí, ó, da maneira como o Supremo faz, como o direito constitucional recomenda, tá? Não deixem de assistir às próximas aulas sobre o artigo 29. O inciso 5º é muito comum, inclusive em concursos municipais, em concursos para as respectivas câmaras municipais, então nem se fala, tá? Então, nosso próximo encontro, trataremos aí, ó, da continuidade do artigo 29. Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional.